Amados, bom dia. Os irmãos da Zona Leste, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando uma nova etapa aqui na igreja em São Paulo, com a presença dos irmãos da Zona Leste nas reuniões de domingo de manhã. O irmão Pedro e o irmão André estiveram com eles semana passada, lá na Zona Leste, e encorajaram que eles retomassem as reuniões domingo de manhã aqui. Então, irmãos, isso é só domingo de manhã, mas o cuidado precisa continuar ocorrendo nos diversos bairros da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, e nós não podemos descuidar das pessoas. Temos que continuar cuidando dos irmãos e das pessoas em geral, em todos os bairros desta grande metrópole. Só assim que nós vamos garantir a chegada do suprimento espiritual a todas as pessoas. Amém? Então, queremos receber os irmãos. É claro, os irmãos já deram as boas-vindas, já abraçaram, mas queria dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela presença dos irmãos entre nós. Embora morem mais longe, eles procuram chegar mais cedo aqui, né? De uma forma surpreendente, eles chegam mais cedo do que nós que moramos mais perto. E já sentam na frente, ocupando as fileiras da frente, e já queimam na reunião. Então já está fazendo uma grande diferença hoje de manhã aqui. O Vilmar, que tem muito trabalho, né, todo domingo, agora recebeu um reforço, né, uma vacina de reforço, que são os irmãos da Zona Leste. Agora, Vilmar, você não está mais sozinho, viu? Agora, esses irmãos pegam fogo. E outra coisa que quando a gente mexe também pega fogo, são as irmãs, não é? Você mexeu com as irmãs, pronto. Aí elas pegam fogo. Tem uma conferência, estão ocorrendo algumas conferências de irmãs, e eu tenho ficado bastante impressionado com essas conferências. Parece que nasce irmã da terra, assim, para participar. Teve um em Ribeirão Preto que a minha esposa foi, era para 1.000 irmãs, o número era limitado, tinha mais de 1.300 irmãs. Então, as irmãs, elas estão a fim de pegar fogo mesmo. Elas estão a fim de queimar espiritualmente. E de avançar na obra do Senhor. E também não podemos nos esquecer dos nossos jovens. Que nós hoje de manhã tivemos um bom exemplo, né, da diferença do jovem para nós outros. Nós viemos aqui, cantamos um hino, dentro daquele protocolo, né, dentro da formalidade, aquela letra que nós conhecemos, é claro, pulamos um pouco, né, balançamos um pouco, mas ainda dentro do protocolo, né, dentro do hino, da letra do inário e da Bíblia. Aí quando você chama os jovens, ele já inventa mais algumas coisas, né? Não vou parar de invocar, não é verdade? O que mais? Somos loucos só pelo Senhor. O que mais? Hã? Oi? Somos todos. Ah, somos todos, não é loucos não, né? Somos loucos também, pronto. Tem gente que canta isso para time de futebol, não é não? É uma boa loucura essa. Mas somos todos só pelo Senhor. É isso? Somos todos só pelo Senhor. Então, irmãos, é muito bom, né, esse espírito de novidade no nosso meio. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar muito nas reuniões de domingo de manhã aqui em São Paulo. E para mim é uma honra estar aqui, né, depois de algum tempo. A gente tem visitado os irmãos ali na Baixada Santista. E graças ao Senhor, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje, no início dessa nova etapa da igreja de São Paulo, né? E falar uma palavra, ruminar com vocês uma palavra, que eu acho até que eu sou um pouco repetitivo, né?
é uma das mensagens mais ricas que eu já vi na minha vida, né? Gálatas capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos ficar em pé e vamos ler juntos esses primeiros 7 versículos de Gálatas capítulo 4. Amém? Senhor Jesus. Todo mundo achou? Misericórdia. Abriram? Vamos ler juntos então? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Podem permanecer em pé que nós vamos orar ainda antes de começar a falar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor, a tua igreja está aqui reunida, Senhor, clamando pelo nome do Senhor, clamando pelo socorro do Senhor, clamando, Senhor, para que o Senhor continue nos suprindo, nos abençoando e nos levando adiante. Declaramos a nossa fragilidade, a nossa incompetência, a nossa insuficiência. Senhor, nós não podemos fazer nada se não estivermos ligados a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tornou Teus filhos. Aleluia! Não somos mais escravos, mas agora somos filhos. Mas queremos crescer, queremos amadurecer para tomar posse da herança que o Senhor preparou para nós. Senhor, que a palavra desta manhã também possa nos levar adiante, a avançar a passos mais largos, rumo ao reino, rumo a essa herança. Jesus é o Senhor. Amém, obrigado. Irmãos, de uma forma bem resumida, queremos dizer que nós que somos filhos de Deus, nós cristãos, tivemos 2 nascimentos. O primeiro nascimento foi o nascimento dos nossos pais carnais, físicos. Todos nós nascemos dos nossos pais. E esse nascimento nos trouxe uma herança. Essa herança é de Adão. Você nasceu agora, mas você já recebeu essa herança com o nascimento dos seus pais, a herança de Adão. E essa herança é nada mais, nada menos que o pecado, que a carne, que uma vida natural. Mas graças a Deus, que quando cremos no Senhor, nós somos regenerados e nós recebemos uma nova vida. Nós nascemos de novo. E agora nós temos uma outra herança. Essa herança agora é da parte de Deus. E é por essa herança que nós estamos aqui nesta manhã lutando. É que nós vivemos o nosso dia a dia lutando por ela. Nós não lutamos mais pela herança terrena. Agora nós lutamos por uma herança celestial. Esse é o sentido da nossa vida. Então nós temos que ter clareza disso. Nós temos uma vida humana, uma vida física, uma vida natural, que tem uma herança terrível. Mas nós também hoje temos uma vida divina, uma vida espiritual, uma vida celestial. E nós temos uma herança celestial e maravilhosa e vale a pena lutar por essa herança. Vale a pena sair de casa domingo de manhã. Vale a pena enfrentar o frio, vale a pena enfrentar a chuva, vale a pena enfrentar o sol, vale a pena sair para pregar o evangelho, vale a pena sair para cuidar das pessoas, vale a pena visitar os irmãos, vale a pena apacentar uns aos outros, vale a pena, porque a herança é maravilhosa e a herança é Deus mesmo.
dado a nós, inicialmente como graça, e depois nós vamos receber tudo que Ele é, tudo que Ele preparou, tudo que Ele obteve, agora também é nosso. Somos filhos de Deus. Amém? Por isso que estamos alegres hoje de manhã. O inverno ainda não começou, vai começar amanhã, mas nós já estamos queimando no Espírito. Esse inverno não vai afetar a nossa vida espiritual. Ele não vai diminuir o nosso ritmo de cuidado das pessoas, de participação nas reuniões, de saída para pregar o Evangelho. Esse inverno, ele só vem para nos fortalecer, porque nós temos um fogo interior. Esse fogo é que nos comanda. Nós não somos comandados pelas coisas exteriores, mas somos comandados pelo nosso espírito. A preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas era exatamente essa. Por que eles estavam retrocedendo? Por que eles estavam voltando a viver de acordo com a lei, de acordo com as tradições, de acordo com o homem natural, de acordo com Adão? Por que eles estavam valorizando, hipervalorizando a escravidão da lei? E essa é a preocupação do Senhor com cada um de nós também. Nós temos que dar valor àquilo que de fato tem valor. O Senhor já nos libertou. O Senhor já nos fez uma nova criação. Somos filhos de Deus. Mas esse é apenas o passo inicial da nossa vida cristã. Ser filho de Deus ainda não é suficiente. O encargo da palavra dessa semana, o Senhor quer nos levar à filiação. O que significa essa palavra? Ser filhos maduros de Deus. Filhos crescidos. Filhos que, de fato, vão ter direito à herança do Pai. Vão fazer jus à herança que o Pai tem para ele, para esses filhos. Então vamos crescer, irmãos? Essa é a nossa luta agora, nosso desafio. Não podemos nos conformar em ser apenas filhos de Deus. Queremos ser filhos maduros de Deus. Os jovens, mesmo jovens, podem crescer, podem amadurecer e se tornar filhos maduros de Deus. Se o Senhor voltar hoje, eles vão ter a herança do Pai. Todos nós, também mais velhos, precisamos avançar. O apóstolo Paulo, falando para os Gálatas, a partir do versículo 12, ele estava chocado. Ele falou: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quando você vai cuidar das pessoas, você chega ali como um mensageiro de Deus, como um anjo de Deus. Quando nós cuidamos das pessoas, as pessoas olham para nós e agradecem a Deus pela nossa vida, e nas orações delas elas falam: Senhor, muito obrigado por esses anjos de Deus que o Senhor mandou para cuidar de mim. Somos mensageiros de Deus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os meus próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Existiam pessoas no meio dos irmãos fazendo favores, obsequio, obsequiando, obsequiavam os irmãos ali, faziam favores com más intenções para distraí-los de Cristo, para distraí-los da orientação original
que o apóstolo havia dado para eles, para distraí-los do verdadeiro evangelho. Então, irmãos, isso não falta hoje. Pessoas que vêm para nos distrair, fazendo até favores para nós. E nós, como sinal de gratidão, vamos nos afastando de Deus. Nós somos agradecidos a essas pessoas que nos obsequiam e vamos nos distanciando daquele que realmente se deu por nós sem esperar nada em troca, que é Deus. E que são os irmãos consagrados a Deus de fato. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Irmãos, cada vez que nós retrocedemos, cada vez que nós enfraquecemos, cada vez que nós desanimamos, é como se os irmãos que cuidam de nós tivessem novamente sentindo dores de parto para nos gerar. Muita oração, muitas lágrimas. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Vocês lembram do que eu comecei falando? Nós nascemos 2 vezes. Nascemos da carne. Mas nascemos da escrava, mas nascemos também da livre. Mediante a promessa. Nós temos que valorizar esse novo nascimento. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Debaixo da lei, debaixo da escravidão, tentando fazer a vontade de Deus em si mesmos, acabam caindo na carne e fazendo o que o seu próprio coração indica, sem a orientação de Deus. Andando protocolarmente, formalmente. Não tem novidade. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, da desolada, que os da que tem marido. Amém? Aleluia? Alegra-te, ó estéril. Isso aqui é muito significativo, irmãos. Quando Abraão e Sara não tinham mais expectativa nenhuma de ter um filho nascido deles mesmos, foi aí nesse momento que o Senhor deu Isaac para eles. Quando eles tinham força, eles geraram Ismael. Então, graças a Deus, irmãos, quando a nossa força se esvai, aí é onde Deus entra na nossa vida para fazer o que Ele quer. Quando você tem muita força, você tem muita potência, você é seguro de si,
você gera Ismael. Mas quando você se esvazia de si mesmo, você não tem mais força, você é impotente, você se volta para aquele que pode te suprir. E ele vai gerar Isaac na nossa vida, que vai fazer a vontade de Deus. Esse é o filho da livre. Esse é o da Jerusalém celestial. Senhor Jesus, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. É agora, o mesmo princípio. Nós não estamos falando de pessoas fora de nós, não. Nós estamos falando de pessoas que vivem em nós. Nós temos em nós esses dois tipos de vida. Um é cheio de si mesmo, cheio da carne, cheio das razões, cheio de justificativas. Ele ganha todas as discussões. Esse é o nosso homem natural, que briga com as pessoas, que as pessoas não têm prazer de ficar perto deles. Mas há em nós também o filho da promessa. Quem você está alimentando agora de manhã? Quando você saiu da sua casa para a reunião, quem que você está alimentando? De quem que você está cuidando? Você está cuidando do filho da promessa que está dentro de você. Você está cuidando do filho da livre. Você está jogando fora toda a escravidão, cessando na sua vida toda a escravidão. Por isso, contudo, diz a Escritura. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não está dizendo aqui para a gente lançar fora os irmãos, não. Não está dizendo aqui para a gente lançar fora as pessoas que a gente não gosta delas. Aqui está falando para a gente lançar fora a escrava e seu filho. A escrava, Agar, e o seu filho, Ismael, fruto da carne, da força natural do homem. Isso é que nós temos que lançar fora. Vamos lançar fora? Espontaneamente, hoje nós estamos lançando fora. Quando você está diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, em comunhão com os irmãos, nós estamos fazendo isso, lançando fora. Quando você lê a Bíblia, procurando tocar na vida que há na palavra de Deus, você está lançando fora a escrava e o seu filho. Quando você invoca o nome do Senhor, você está lançando fora a escrava e o seu filho. Quando você está pregando o evangelho, você está lançando fora a escrava e o seu filho. Quando você apacenta os irmãos, apacenta as pessoas, você está lançando fora a escrava e o seu filho. Vamos lançar fora? Vamos viver nessa liberdade do Espírito que o Senhor nos deu. Essa é a verdadeira liberdade, irmãos. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da... Você tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida hoje de manhã? Você é filho da... Mas por que nós gostamos de viver como escravos? Fala para mim. Versículo 1 do capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quem está falando isso aqui? Deus, por intermédio do seu apóstolo. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
É possível isso ocorrer? É possível. Eu queria ler com vocês uma parábola que é muito conhecida de todos nós. Quem aqui já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Opa, tem gente que nunca ouviu. Parábola do filho pródigo. Quem já leu? Quem já viu o filme? Quem já viu uma novela, né? Eu não vou ler todo o texto para vocês, porque eu imagino que seja um texto muito conhecido, mas eu vou ler alguns pedaços dessa parábola para vocês. Ela fala de um filho que tinha tudo em casa e um belo dia, um pai que tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Um belo dia o filho mais novo falou assim: pai, e daí a minha porção, que eu vou embora, eu vou viver minha vida, eu vou viver independente, eu vou me virar. Aí o pai dele deu e ele foi embora. Esbanjou tudo que ele tinha. Gastou tudo que ele tinha de maneira anormal. E aconteceu um momento de dificuldade na terra. Problema onde a economia estava despencando. O problema que nós estamos vivendo hoje, né? Parece que é uma coisa nova, né? Mas é muito cíclica as coisas. Acontece de uma forma muito cíclica. Então ele esbanjou tudo, acabou tudo. Depois ele, a Bíblia diz assim, caindo em si, versículo 17, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele se lembrou que o pai dele tinha trabalhadores, esses trabalhadores tinham um salário, e esses trabalhadores tinham o seu suprimento. E ele, embora sendo filho desse pai rico, empresário, dono de um belo negócio, ele estava na pior. Aí ele tomou a seguinte decisão: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vocês viram que coisa curiosa? Faz parte da nossa natureza humana. Nós gostamos. Quando nós não temos as coisas, nós queremos pelo menos ser tratado como trabalhadores. Garantir o nosso salário. E para a gente isso aí está bom demais. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você faria isso? Nós fazemos isso pelos irmãos? Pelos nossos filhos espirituais? Quando eles se arrependem, quando eles voltam, de longe, a gente vê e sai correndo, abraça e beija. É claro que aquele filho não esperava isso. Ele já estava com uma oração pronta para fazer para o pai. A oração dele estava prontinha. Eu vou orar assim: pai, pequei contra ti. Contra o céu. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa é a oração dele. Mas o que o pai fez? O pai nem esperou ele fazer essa oração. E quando ele começou a fazer a oração que ele tinha preparado,
Falou: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Vamos lá, gente, vamos cuidar esse meu filho. Que ele estava perdido, agora foi achado. Isso é o mais importante para o pai. O Senhor interrompeu a oração dele. Que ele ia falar assim: trata-me como um dos teus trabalhadores. Por que que o Senhor não deixou aquele pai esperar esse clamor do filho? Porque jamais o pai ia tratá-lo como seus trabalhadores. Mesmo o melhor deles, pai é pai. Você é chefe no seu trabalho, quando você chega em casa, você é chefe lá? Não, lá quando você chega, o filhinho olha e fala: papai. Você é chefe lá. Em casa você é pai. E a esposa olha para você e fala: oi, meu bem. Oi, meu amor. Lá, no trabalho, chefe, as pessoas têm até medo de você. Esse homem deve ser bravo. Todo mundo trabalha direitinho, pianinho ali. Mas quando você chega em casa, você não é chefe, você não é o patrão, você é o marido, você é o pai, você é o esposo. Cai tudo isso por terra. Então, pai é pai. Quando nós lidamos com os irmãos, nós lidamos com os irmãos como pai, como mãe. E não como alguém que pode nos castigar. Alguém que pode nos repreender, alguém que pode nos demitir. Inseguro. Será que ele vai me demitir hoje? Pai é pai. Ele não deixou o filho completar esse pedido, esse clamor. Muito bem, mas eu não queria falar sobre o filho pródigo só. Eu queria também falar sobre o filho mais velho. O filho mais velho perguntou para os servos, para os trabalhadores do pai dele: o que está acontecendo aí, hein? O que está acontecendo aí? Aí um dos trabalhadores lá, um dos servos lá, falou: seguinte, aquele seu irmão mais novo, né, o filho do teu pai que tinha ido embora e tal, agora voltou, ele mandou fazer a maior festa para ele. Aí ele ficou, aí o que ele diz aqui? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Irmãos, eu queria tocar nesse ponto aqui agora, que tem tudo a ver com essa palavra sobre ser escravo e sobre ser livre. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Irmãos, essa é a nossa vida cristã, pode ser formal. Você não perde nada que é falado. Você vem para as reuniões, você se comporta como um cristão. Você senta direitinho, você coloca a melhor roupa. Você faz de tudo para não atrapalhar o ambiente. Você evita qualquer ruído. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. Sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vocês vão ficar chocados agora. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Agora vocês vão ficar chocados. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Viram a diferença?
É diferente ser escravo, ser trabalhador, ser servo e ser filho. Vamos continuar sendo escravos, irmãos? Por um lado, nós somos servos de Deus, sim. Devemos adorá-lo como nosso Senhor. Ele está no comando da nossa vida. Grande verdade. Mas, irmãos, o Senhor também é o nosso Pai. E como Pai, tudo que é dele é nosso. Você não precisa ficar passando necessidades. Você não precisa ficar clamando por um cabrito para se alegrar com seus amigos. Às vezes nós ficamos pedindo trocadinho, presentinhos, mas tudo que é do Pai é nosso. Amém, amados? Você precisa de quê hoje de manhã? O que é do Pai é seu. O que você está querendo? Relacionamento familiar? Relacionamento conjugal? O que está faltando lá? Pais e filhos? Irmãos e irmãs? Irmãos? Reunião da igreja? Serviço? Trabalho? Qual é o problema seu? O que está faltando lá? Relacionamento do patrão empregado? Colega e colega de trabalho? Na escola? O que está faltando lá? Está se preparando para concurso? Está se preparando para vestibular? O que está faltando para você? O que é do Pai é seu. Amém? É muito diferente. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, vamos viver, de fato, como pessoas que são filhas de Deus e que, como filhos de Deus, nós podemos crescer até receber a herança que Ele preparou para nós. Vamos viver mais de forma relaxada, como meros, membros da igreja, formais, cumprindo as coisas de maneira, com uma boa performance até nas reuniões. Às vezes a gente fala muito bem, se expressa muito bem, mas a igreja está relacionada com o nosso viver diário. Inclui a nossa vida familiar, inclui a nossa vida social, inclui uma luta espiritual. Se nós bobearmos, Satanás, ele é o inimigo de Deus e ele é o nosso grande inimigo. Ele vem com tudo para nos destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O Senhor assim disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não podemos deixar o inimigo nos destruir, irmãos. Então vamos viver dessa forma. E aí, quando você vai ler o livro de Gálatas, no capítulo 5, você vê quem vive de fato no Espírito e quem vive na carne. Os frutos de um e os frutos do outro. Eu não vou detalhar aqui, e vocês já têm plena consciência disso e pleno conhecimento disso daí. Mas são frutos totalmente diferentes. Se você quer saber se você está vivendo no Espírito, de acordo com a livre, de acordo com Sara, o princípio onde o homem cessa e Deus atua, você vai ver os frutos. Se você está vivendo de acordo com a escrava, você vai ver os frutos lá também. Você mesmo vai identificar. Não precisa de nenhum irmão falar para você: olha, você não está vivendo no Espírito. Você mesmo vai perceber. Amém? Então, irmãos, eu queria encerrar com um versículo aqui. É claro que eu não falei nem um milésimo do encargo da palavra dessa semana. E a gente crê que os irmãos estejam lendo, ruminando, essa palavra com muito carinho, que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Vamos ver aqui Zacarias, capítulo 2. Eu queria encerrar aqui. Versículo
Versículos 4 e 5. Zacarias 2. Ele disse: corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Muro de fogo. Vamos produzir esse muro de fogo à nossa volta, à volta dos irmãos. A luta dos irmãos para nós exercitarmos o Espírito na reunião, para nós queimarmos na reunião, é para oferecer para o Senhor esse muro de fogo. Não entra coisas ruins aqui. O fogo vai queimar. É um muro de fogo que tem a nossa volta, a volta do nosso cônjuge, a volta dos nossos filhos. Nós temos que oferecer para eles esse muro de fogo. Por isso que precisamos exercitar o nosso espírito. Não é simples você queimar na reunião, pegar fogo, exercitar o espírito, liberar o espírito. Você está queimando, levantando esse fogo. Esse muro de fogo vai proteger você. O Senhor vai ser a sua glória. Vai proteger sua casa. Vai proteger seu trabalho. Vai proteger sua vizinhança. Jesus é o Senhor. Irmãos, vamos viver no Espírito. Esse é o meu desejo diante do Senhor. Eu quero viver mais no Espírito. Não quero fazer as coisas por mim mesmo. Cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, agora do meu genro, dos meus netos, dos irmãos, servir, falar, ler a Bíblia, orar, invocar, pregar o Evangelho. Não quero fazer nada em mim mesmo. Eu quero agora fazer tudo na presença do Senhor. Em comunhão com o Senhor. Queimando no meu espírito. E aí nós vamos ser mantidos sempre na glória de Deus. Não entra nada que não presta, que vá nos desanimar. Vamos ser guardados pelo Senhor. Jesus é o Senhor.